estavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiram após estas, muito feia à vista, e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu parecer era feito como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que do mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse os maus magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos, e o sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, a que Deus há de fazer. Mostre-nos a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois delas levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e senão será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi duplificado 2 vezes a Faraó, é porque essas coisas determinadas de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desde bons anos, que vem e o amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E isto foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os servos do Senhor. Amém? Aos teus servos, desculpa. Por que eu li toda essa passagem? Porque eu quero explanar algo em cima dessa passagem que me chamou muita atenção hoje quando eu estava estudando ela. Nós vemos aqui um homem, José do Egito, que nesse momento da vida dele, quando ele foi chamado a ter com o Faraó, já tinha passado por muitas coisas. Se vocês acompanharem a vida de José, ele era o filho mais novo de Jacó, e ele teve um sonho. E quando ele contou o sonho aos seus pais, aos seus irmãos, naquele sonho, eu vou relatar rapidamente, ele relatava que Deus ia o engrandecer, até mesmo entre os seus irmãos, entre os seus pais. E aquele sonho causou muito ciúme, muita intriga no coração dos seus irmãos. E os seus irmãos planejaram, intentaram contra a vida dele, prenderam José, jogaram José numa cisterna, num poço. Após isso, José foi tirado dali pelos irmãos que ficaram com pena dele, entre aspas, de morrer naquela cisterna, e entregaram José para ser escravo. José foi para o Egito como escravo, foi comprado por Potifar, começou a ter uma vida boa naquele lugar. De repente a mulher daquele homem que tinha comprado se engraçou com ele. Por ele ser um homem de Deus, temente a Deus, não se corrompeu diante daquela situação, porque ele poderia muito bem se aproveitar e ele podia crescer naquela situação, mas ele não quis corromper o princípio a qual ele acreditava, e ele foi novamente injustiçado, jogado ao calabouço, e ali ficou. E ali aconteceu de alguns prisioneiros terem alguns sonhos, ele conseguiu interpretar os sonhos. Aqueles prisioneiros saíram dali, aquela notícia chegou a Faraó, e nesse instante da vida dele, aqueles homens contaram que naquela prisão existia um homem que interpretava sonhos.
e Faraó chamou José à sua presença. Por que eu quero dizer isso? Aquele menino tinha sonhos e tinha uma visão. E uma grande visão. Deus marcou aquele moço, aquele menino com uma visão. E ele sabia onde Deus ia colocar ele. Ele tinha noção, ele tinha consciência do que Deus tinha para a vida dele. Por isso que quando aquele menino foi jogado no poço, hoje eu posso indagar, ele olhou para Deus e falou assim: Deus, não foi isso que o Senhor me prometeu. E logo Deus tirou ele do poço. Quando ele foi jogado na mão dos seus senhores para o tornar escravo, né, dos homens que escravizavam os homens na época, eu tenho certeza que no seu coração ele falou: Senhor, não foi isso que o Senhor me mostrou em sonho. O Senhor não falou que eu seria escravo. Quando ele foi julgado novamente à prisão, ou melhor, antes disso, quando ele foi injustiçado na casa de Potifar, mesmo depois de ter feito aquilo que Deus manda fazer, ele já havia a princípio no seu coração, ele sabia que não poderia levar a vida dele de qualquer jeito, ele era servo de Deus, ele podia adulterar com aquela mulher. Vamos ser sinceros agora, um homem que já tinha passado por tudo que ele passou, alguns já tinham negado a Deus. Ele falou assim: imagina, quanto mais eu chego a Deus, mais eu apanho. Eu não vou me sujeitar mais a isso. Quer saber uma coisa? Eu vou me deitar com a mulher desse homem e vou levar na boa. Ele me quer bem, Potifar queria bem ele. Ninguém precisa descobrir esse assunto. Mas ele falou assim: não, eu creio no Deus que me deu uma promessa e me mostrou uma visão. E ele permaneceu firme. Aquela mulher, ela se enfureceu contra ele, caluniou ele, dizendo que ele tinha tentado abusar dela. Aquele homem, sem fazer nada, sem ver nada, foi lançado de novo à prisão. E eu tenho certeza que quando ele chegou novamente à prisão, ele falou: Deus, o Senhor não falou que era aqui o meu lugar. O Senhor falou que eu ia ser honrado, e aqui não é lugar de honra. E ele continuou orando e clamando a Deus, sem sequer questionar o que Deus tinha para ele. E hoje eu quero começar essa pregação em cima desse tópico: visão, planejamento e administração. Quando Deus entregou aquele sonho, aquela visão para a vida de José, naquele momento na vida dele, ele ainda era menino. Ainda não tinha toda a maturidade para planejar e nem administrar o que Deus estava para fazer com ele. Até então, se ele fosse um pouquinho mais sábio, ele não tinha aberto sua boca e falado fora da hora. Você sabia que muitas vezes Deus entrega coisas para a nossa vida que não devemos comentar antes que Deus nos permita comentar? Tem situações, tem bênçãos que é melhor guardar em segredo, até o momento oportuno. Porque ele ficou feliz com o que Deus entregou. Quem não ficaria feliz numa revelação, num sonho desse? Qualquer um de nós. Mas os irmãos não ficaram nem um pouquinho felizes, porque na cabeça dos irmãos, José ia ser sobre eles. E que negócio é esse? A lei da época, que era o maior, o mais velho, né, que dominava sobre a casa, um menino mais novo está falando que vai dominar? Que maluquice é essa? Esse sonho não vem de Deus. Esse sonho não provém de Deus. Esse rapaz está endemoniado. Quanto desse tipo de comentário eu já ouvi? De algumas vezes pessoas usadas por Deus com visões loucas, mas foi Deus quem deu. E quando muitas vezes explanamos os nossos sonhos, passamos os nossos sonhos para outras pessoas, com a intenção de nos alegrarmos com elas, as pessoas logo falam assim: que é isso? Isso vem de um espírito de engano. Isso não é de Deus, não. Deus não trabalha desse jeito. E nós percebemos que no longo da história, Deus tem os seus meios de confundir a sabedoria dos sábios, para que o homem não retenha para si a glória e ele seja glorificado. Algumas vezes Deus faz coisas loucas mesmo. E aquele menino recebeu realmente uma grande visão, mas ao compartilhar com seus irmãos, na verdade aquilo causou uma certa cólera, uma certa ira. E ele começou a ser ensinado por Deus, amadurecido por Deus. Alguns aqui nesse lugar já têm um tempo de caminhada, outros estão começando agora. Mas fala a verdade, na nossa vida, alguns projetos só acontecem com o tempo. Porque quando recebemos, algumas vezes somos muito meninos e precisamos ser amadurecidos ao longo do tempo.
falamos precipitadamente, muitas vezes compartilhamos com pessoas que não é momento de compartilhar, e algumas vezes começamos a não planejar a visão de Deus. Quando Deus nos dá uma visão, como bons administradores, Deus quer que nós venhamos a ser, nós precisamos planejar, precisamos ter planos, porque senão a visão ela se perde. Muitas pessoas têm visão tremenda, mas não trabalham em cima da visão que Deus deu. E por não planejar, por não trabalhar em cima dessa visão, a visão ao longo do tempo acaba se perdendo. E isso me chama a atenção hoje, porque hoje é tempo de revermos nossos conceitos e acreditarmos naquilo que Deus tem falado conosco. Porque se foi Deus que nos deu a visão, se foi Deus que nos chamou, Ele vai nos preparar, independente daquilo que venhamos ou já passamos até o dia de hoje. Estamos sendo preparados para viver a visão de Deus, mas tem que ter um planejamento. Para não errarmos, para não sermos envergonhados. Quando José passou por tudo que passou e não negou a sua fé, não negou a sua crença no Deus que ele servia, Deus começou a fazer com que a visão viesse a ser realidade. Quando ele foi trazido para a presença de Faraó, além da interpretação do sonho, pode reparar que logo em seguida ele começou a falar para Faraó sobre planejamento. Ele não teve apenas a interpretação do sonho, ele recebeu de Deus toda uma capacitação. Ele falou: Senhor, eu já interpretei e eu vou te dizer o que o Senhor tem que fazer. Ele foi rápido. Ele logo lá no versículo 3 ele falou assim: portanto, Faraó, se proveja agora tu varão entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. E aí foi falando, levante governadores. Ele mexeu com a sabedoria daquele homem, não apenas pela interpretação do sonho, mas ele lançou todo um projeto, toda uma meta. Faça assim, existe um planejamento. Se você continuar lendo, eu não vou ler, não vou se estender muito. Logo em seguida, ele também administrou aquilo que Deus tinha entregado para ele, de uma forma tremenda. Porque ele teve a revelação do sonho, ele planejou, o Faraó gostou da atitude daquele menino, chegou para ele e falou assim: a partir de hoje, você não vai ser mais escravo. Você vai ser rei, porque você vai reinar, você vai ser o segundo no comando. E eu vou te dizer algo hoje, por favor, pare com falsa humildade. Tanto eu quanto você temos que parar com isso. Sabia que algumas vezes nós somos falsos humildes? Se José, ele porventura ele fosse um falso humilde naquele momento, ele podia ter perdido a bênção do Senhor. Ele não deixou de glorificar a Deus em nada na vida dele. Você precisa acompanhar lá no versículo 16, ele falou assim: e respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim, mas Deus dará resposta para o Faraó. O que ele quis falar? Não sou eu não tenho poder, nem tenho capacidade para fazer nada, mas o Deus que está em mim está me capacitando para revelar o sonho. Ele já tinha glorificado a Deus, ele já tinha colocado Deus no lugar dele. Agora era o momento dele agir. Agora era a vez dele. Porque ele podia chegar e falar: não, Faraó, eu te dei o planejamento, mas esse homem entendido e sábio não sou eu. Porque logo em seguida você vai ver que Faraó, versículo 38, disse Faraó aos seus servos: acharia um homem como esse, a quem havia o Espírito de Deus? E depois disse José a Faraó: pois Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. A oportunidade de José já estava lançada. Com certeza, nesse momento, ele já estava num lucro tremendo.